O governo Donald Trump enviou centenas de venezuelanos acusados de integrar a gangue Tren de Aragua para a prisão em El Salvador, um dia após a justiça americana ter bloqueado o uso de uma lei do século XVIII para acelerar deportações. Este vídeo que você assiste aí na tela, vou pedir para a minha direção de TV colocar, ele foi publicado ontem, vamos acompanhar. Foi publicado ontem pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostrando homens algemados retirados de um avião durante a noite e levados para a prisão. Estes são os venezuelanos deportados dos Estados Unidos, né? Muitos deles já estavam presos, todos, né, na verdade, já estavam presos, acusados de integrarem a gangue Tren de Aragua e foram enviados para essa prisão em El Salvador. Para entender mais sobre o que significa, né, a ação do governo Trump, a gente conversa com o nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc. Bom dia, Fred. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Essa ação ela faz parte de uma movimentação do governo Trump, tanto de deportação de estrangeiros, quanto de um combate mais acirrado ao narcotráfico, ao crime organizado nos Estados Unidos, que interessa muito ao Trump costurar uma coisa com a outra, né? Então, ele ocorre num final de semana especialmente atípico para ele, porque ele havia no dia 15, no sábado, baixado uma norma explicando que considerava essas duas organizações, uma de venezuelanos e a outra de migrantes salvadorenhos em Los Angeles, para que eles fossem enquadrados nessa lei que é o ato do inimigo estrangeiro, né, para que pudesse ter essa maleabilidade e fossem deportados para prisões no exterior, né? Acontece que no mesmo dia um juiz distrital, James Boasberg, do Distrito de Colômbia, onde fica Washington, ele havia pedido 14 dias de prazo para suspensão dessa ação de equiparação ao ato do inimigo estrangeiro, para que pudesse esclarecer em que condições isso estava acontecendo, porque esse é um ato explícito para períodos de guerra. E ele pediu esse tempo. E aí acontece essa bola dividida. Não ficou muito claro se a expulsão ocorreu antes ou depois da decisão do juiz, o que configuraria um desafio à autoridade judicial, e não é a primeira vez que o governo Trump faz isso nesse novo governo, o Trump 2, né? A porta-voz da Casa Branca também diz que uma ação isolada de um juiz local não pode se contrapor ao ato do presidente nesse sentido, e que já havia acontecido, né? Então esse é o ambiente imediato do que está acontecendo para essa deportação, né? E aí, Fred, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre um outro ponto que gera muita polêmica nesse envio, que é a prisão de fato, né? O presídio para onde eles foram enviados ali, que é o SECOT, né? A sigla em El Salvador. O SECOT é uma prisão criada para a detenção de terroristas em El Salvador, mas ela foi bem ampliada, ela foi criada em 2023, foi bem ampliada para também dar conta do combate ao narcotráfico. Ela possui 8 pavilhões, são 256 celas. Ela foi criada para abrigar até 40 mil pessoas, né? Há uma estimativa de que ficariam em torno de 60 a 75 pessoas por cela, que são equipadas com camas de aço. O teto é feito de grades de aramado, né? Não há direito à visita, não há direito às saídas, as audiências com advogados e com juízes são feitas em salas especiais dentro do SECOT, né? Não há qualquer tipo de programa de reintegração após o cumprimento de pena. E ela é muito cercada de críticas, de suspeitas, porque também não há muita transparência em relação a como que ela está funcionando. Cálculos feitos pela BBC, que se realmente cumprisse esse total de 40 mil presos lá, você teria um espaço mais ou menos de 60 centímetros quadrados para cada preso dentro dessas unidades, né? Então é uma situação que não fica muito claro o que é, né? Agora, por que eles foram para uma prisão em El Salvador, né? Por que não outro país? O que acontece é o seguinte: há uma proximidade muito grande do presidente Bukele
com os Estados Unidos. Ele, em fevereiro mesmo, ele havia proposto que essa prisão servisse para receber imigrantes deportados norte-americanos, né, que estivessem cumprindo pena. Isso, na época, o próprio Trump, quando ele viu o tweet a postagem do Bukele, ele falou: grande ideia. E pouco depois, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi para El Salvador, teve uma reunião com o Bukele, eles chegaram a uma aproximação e um acordo que permitiria que, com pagamento de 6 milhões de dólares, eles receberiam 300 prisioneiros por ano, né, para que eles ficassem nessa unidade. Segundo um documento obtido pela Associated Press, houve um acerto de mais em torno de 15 milhões de dólares, o que permitiria pelo menos mais 2 embarques de prisioneiros, migrantes, deportados. Não ficou muito claro também que tipo de prisioneiro ele mandaria para lá. E esses, então, que a gente viu nessas imagens, são pessoas que já estavam presas, são pessoas que já foram condenadas? Qual que é a situação desses deportados? A informação prestada pela Casa Branca é que eram pessoas que já estavam presas, não há muito detalhe. Há informação de que são desses dois grupos, né, o MS-13, como eu falei, de imigrantes salvadorenhos, e o Trem de Aragua, de venezuelanos. Né? Mesmo essa operação realmente foi cercada de pouca transparência, e o que gera muita dúvida e muito questionamento agora, e deve gerar ao longo dessa próxima semana, justamente por causa desse embate judicial. E essa questão do embate judicial vem justamente nessa esteira da lei em si, né, que o Trump usa para embasar esses envios de prisioneiros, que é uma lei de 1798, né, é uma Exatamente. Lei muito antiga, século XVIII aí. Então, o que é exatamente, Fred, essa lei, o que ela prevê e quais eram, né, até então, os momentos em que ela era usada? Olha, o ato do inimigo estrangeiro, ela faz parte de um grupo de 4 atos diferentes nessa época, em que havia um acirramento de tensão dos Estados Unidos e uma possibilidade de uma guerra com a França, certo? Então foi criado esses documentos, um deles, inclusive, proibindo você, naquelas condições específicas, punindo quem criticasse o governo, e numa outra parte, esse ato do inimigo estrangeiro, que é o que gera prisões, né, para aquele estrangeiro numa situação de guerra, que ele poderia ser preso, removido dentro do país ou deportado, né? Então, essa lei ela foi usada em 3 períodos diferentes da história. Em 1812, durante a Guerra Anglo-Americana; em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial; e em 1941, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, né, e houve uma situação muito constrangedora para a história americana. Né? Foram criados campos de detenção que visualmente eram parecidos até com os campos de concentração nazistas. Em torno de 6 mil italianos e alemães foram detidos, e 120 mil japoneses descendentes, inclusive americanos, filhos de japoneses, foram retirados de suas casas e levados para essas áreas de detenção. E eles ficaram, muitas vezes, até março de 1946. Lembrando que a guerra contra o Japão terminou em agosto, setembro de 1945. Então a gente tem uma situação de... como que você entende, assim, nessa situação de conflito dessa lei que ela é pensada para situações de guerra, mas que está sendo usada num contexto em que não existe uma guerra declarada, não existe uma situação de conflito entre nações, né, assim, que justifique esse tipo de tratamento como inimigo do Estado, enfim. Como que você entende que o Trump vai sair, vai burlar, né, vai encontrar essa brecha para usar essa lei, ou que ele vai recuar? A ideia é que o que está sendo vendido os Estados Unidos estão em guerra contra o narcotráfico. Usaram
essa decisão, inicialmente de 20 de janeiro, já falava dessas duas organizações. Em 20 de fevereiro, elencou-se 8 organizações terroristas, essas duas e mais 6, que são cartéis mexicanos, salvadorenhos, guatemaltecos, que foram incluídos como terroristas. E no próprio discurso do Trump, ao longo desse período, ele falava diversas vezes da invasão dos Estados Unidos pelos estrangeiros e pelos migrantes. Não há uma configuração de declaração de guerra contra um país estrangeiro. Não houve nenhuma declaração de guerra contra a Venezuela, muito menos contra El Salvador, que é um dos principais aliados, inclusive, do Donald Trump. Bukele foi o segundo a conversar com ele por telefone após a posse e foi o primeiro a parabenizar após a vitória eleitoral no ano passado. Então não há uma declaração de guerra. O que ele tenta fazer é uma construção para que essa imagem de uma invasão de organizações que foram consideradas posteriormente terroristas fossem enquadradas como um ato de guerra, ou pelo menos de tentar se enquadrar. Mas há uma série de complicações para a aplicação dessa lei, que é nitidamente uma lei voltada para um período muito anterior, como você falou, século XVIII, né, e dentro de um contexto em que não se configura nenhuma delas hoje.